Olá, paz do Senhor, família. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, onde nos trazemos a palavra do Senhor para o conforto de nossos corações. Família, eu convido a vocês a deixarem seu like, e inscreva-se no canal para não perder mais vídeos. Deixem suas perguntas nos comentários para nós, então estaremos respondendo a todos deixando um coraçãozinho nos seus comentários e fiquem todos com Deus. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Jesus Cristo Vive JA. Pessoal, vocês podem ir deixando seu like e também inscreva-se no nosso canal, ativa o sininho das notificações, que para você não custa nada e para nós é um grande incentivo e dá uma ajudinha aí. Beleza, pessoal? Então hoje nós vamos trazendo mais uma palavra para vocês, falando da Santa Palavra, que ela é da Bíblia Sagrada, como sempre. Então, aqui estou eu e mais o nosso companheiro, o nosso pequeno grande homem, Alcide Endes, que é o meu parceiro de gravação, né? E se não fosse ele, nós não podíamos gravar, porque ele que responde as perguntas, ele que é o professor. E então eu convido vocês para me ajudar a ocupar o neurônio dele. E ainda eu gostaria de aproveitar a oportunidade e pedir para você, que faz parte do nosso canal, divulgar, falar para outros. Olha, tem umas pessoas lá que eles são engraçados, mas fala a palavra de Deus junto, dá uma mistura boa, tá? Então pegue e espalhe essa novidade. Compartilha aí, né? Vocês comentem, compartilhem com o teu vizinho, com os teus parentes, nas suas redes sociais, extravie esse vídeo por aí. Você vai ajudar nós. Isso daqui. E então aqui nós vamos apresentando aqui o irmão Alcide. A paz, seu querido, e nossos inscritos, futuros inscritos, amigos de inscritos, e os que vão trazer mais inscritos para nós. E é isso aí. Então agora ele tá muito faceiro, mas ele já vai se acomodar. Porque a pergunta é tirania. Não, tia. Ai, Jesus. Então, vamos, cede agora. Irmão Alcides, aqui a pergunta, ela é meio embaraçosa, até para mim ter fazer essa pergunta, mas eu vou, já que está aqui, né, no nosso ponto de vista, qual era o nome da profetisa que estava fazendo a igreja Tiatira cair em como é que é mesmo ali, irmão? Me ajude? Imoralidade sexual? Imoralidade sexual, por aí já tá bom. É idolatria. Idolatria? É idolatria? Não, imoralidade sexual e idolatria. É idolatria, são né? Duas coisas diferentes ali que tá na mesma frase, né? Pois é, aí que me embaraçou. Desculpa aí, pessoal. Quais são as opções que eu tenho para responder? Irmão, aí A, B, C. A, B, C, a primeira é Jezabel. A segunda é Lilith. A terceira é Dalila. Dalila. Na opinião de vocês aí, acarca o dedo lá e veja e comente para nós. Tá, eu vou começar de baixo para cima, né? Pode ser. Dalila. Quem era Dalila? Namorada de Sansão? Namorada de Sansão. Então, mas até pelo que a Bíblia diz, eu ouvi falar, Dalila nunca foi profetisa, né? Ela foi uma mulher comum, de beleza extraordinária, porque um grande homem de Deus se apaixonou por ela, Sansão. E por se apaixonar por ela, ele perdeu a visão, cortaram o seu cabelo mais careca que eu, né? Ele era uma pessoa de cabelo muito comprido, muito bonito, e ela fez com que ele fosse preso pelos filisteus e fosse morto. Então, Dalila não era profetisa. E Lilith, quem é? Não, já complicou que agora. Falei que eu ia te falar. Quem é Lilith? Dalila você sabia. Né? Dalila eu sabia. Né? E provavelmente sabe quem é Jezabel. Mas quem era Lilith? A Lilith, não tô sabendo. Segundo a Cabala judaica, que é uns escritos lá na terra de Jesus, Adão, antes de ter Eva como esposa, teve uma tal de Lilith. Era para ser a esposa de Adão. Só que a Lilith, ela era meio revoltadinha.
Mas ela não queria obedecer. Mas agora o irmão vai ter que me explicar melhor essa aí, porque eu nunca tinha visto falar. Porque nós a Lilith era para ser a primeira esposa de Adão, mas ela estava lá no paraíso? Não, quer ver? Eu vou te dizer. A Cabala Judaica, nós temos a nossa Bíblia Sagrada, que é o nosso escrito que nós confiamos e cremos e acreditamos, a palavra de Deus. Mas lá no povo judeu, eles têm uma Cabala Judaica. E alguns consideram também os escritos sagrados. E naquele escrito está a história de Adão e Eva. Adão e Lilith primeiro, né? Depois Eva. E diz que Deus criou a Lilith para ser a esposa de Adão. Só que ela não queria obedecer a Adão. Ela queria ser igual a ele, sabe? Eu sou igual a ele e tudo. E se revoltava, tudo que ele queria ela não fazia. Por exemplo, até já que vamos falar em imoralidade sexual, ela não queria nunca ficar por baixo. Ela queria sempre, sabe, ter o domínio da situação. E tanto fez, que Deus a transformou em um demônio. E ela vive por aí, a Lilith vive por aí, fazendo as pessoas terem sonhos eróticos, desejos por outra pessoa que não a sua esposa, sabe? Ela fica por aí fazendo a famosa pomba gira. Exatamente. Só que na versão judaica, ela é a Lilith, o demônio do sexo. Você não sabia, né? Não. Por isso que eu já queria... Eu falei já antes em off. Vou te pegar nesse. Então, segundo a Cabala Judaica... Olha, pessoal. Cheguem a lenda por causa que... Aqui, às vezes, só que ele não se apura. Ele fala que se apura, mas ele não se apura. Daí, segundo a Cabala Judaica, Lilith foi a primeira esposa de Adão. Que Deus a transformou então em um demônio e ela anda por aí seduzindo as pessoas. Segundo a Cabala Judaica, né? Não tem nada a ver com a Bíblia e nós só falamos a título de informação para você saber que tem pessoas que acreditam que Adão teve uma primeira esposa que não Eva. E não deu muito certo porque ela queria ser a mandona da história. Ela queria ser a Mariana da história. Então, vamos fazer como eu disse, simbolizando hoje, né? Não, você já entende onde é que eu quis chegar, né? Que tem pessoas que a mulher quer mandar mais do que o marido dentro da casa. E é antibíblico isso. Antibíblico. Por isso que a Lilith foi banida, foi afastada, por ela querer se sobressair no homem. E o Adão era o primeiro homem da humanidade, então ele tinha domínio sobre tudo. É que ele fosse um imperador mundial, sabe? E ele não poderia de forma alguma ser colocado abaixo. Nada para essa mulher, né? Ser colocado em igualdade com ela. Ela foi criada para ser, a Eva, por exemplo, ela foi criada para ser a ajudadora do homem, não mandona no homem. Entenderam? Então essa Lilith já foi banida por causa dos seus pensamentos maquiavélicos. Entenderam? Era somente isso que eu queria falar sobre esse personagem. Porque se tá o nome ali, irmão Jorge, com certeza ela tinha alguma história. E essa história é macabra. Você vê, né? Pior que é verdade. E esse ser aí, ele anda desencaminhando muita gente, né? Tem aqueles feministas, né? Que querem ser mais que o homem, aquelas mulheres, né? Eu usei o símbolo da Mariana, tem uma música do Sul que tem sobre a Mariana, né? Os irmãos que do Sul vão saber. Adeus, Mariana. Ela queria bater o homem, tudo, né? Eu gosto inteiro. Daí eu usei essa figura para nós discutir um pouco. E Jezabel? Quem foi Jezabel? Você sabe quem foi Jezabel? Jezabel, eu posso até falar, né, meu por cima, porque tá... Mas eu não sabia, né? Mas agora tô sabendo, né? Se for a que eu tô pensando, aquela que tava... Você tá pensando, Bruno? Eu tô pensando. A mulher lá que estava complicando a igreja, Ou será que não? Porque Jezabel, a Jezabel não é aquela lá que estava incomodando lá os outros para fazer sexo e mais lá. Qual o nome da profetisa? Eu acho que é ela. Então vamos saber um pouco sobre Jezabel, irmãos. Já como o Jorge disse que não sabe. Já patinou. Havia muitos casamentos em Israel por conveniência. Por exemplo, o rei Davi.
O rei Davi ele teve várias esposas, mas por que ele teve várias esposas? 6, 7, 8. Porque eles conquistaram aquela terra de Israel, tomaram de outros reis, Deus mandou eles tomar. Tomaram de 21 a 31 reis, foram tomando pedaço aqui, pedaço aqui, pedaço ali, e ficou os povos vizinhos, que também tinham seus reis. Eles casavam com a filha de um rei lá, para aquele rei não fazer guerra com ele. Casavam com a prima do outro rei lá, para aquele rei fazer paz com ele. E assim eles iam se cercando de alianças. A aliança vem por causa disso. Você entra em aliança com alguém, você está em paz com alguém. Entre aspas, né? Porque às vezes tem casal que fica naquela guerra, né? Mas é uma fidelidade. Por exemplo, se eu fizer aliança com o camarada ali, com o rei tal ali, ele não vai guerrear comigo porque eu tenho a filha dele como minha esposa, tenho os netos dele, né? Ele vai querer ter amizade comigo para proteger os seus netos. E os reis eram inteligentes que foram casando com uma aqui, com outra ali, com outra lá, para poder manter o seu reino estável. Salomão ele teve 700 mulheres princesas. Princesas, imagina. 700 princesas para ter paz em seu reino. E teve. E fora as 300 concubinas, que eram tipo de uma esposa de segunda categoria. Ela não entrava na categoria de esposa, mas ela era respeitada como mulher de rei. Então, esses casamentos mantinham a estabilidade do reino. E Acabe era um rei que casou com a princesa Jezabel, da Fenícia. Só que com essa princesa Jezabel, veio a adoração que ela tinha. Ela adorava a Baal e adorava a Azerate, né? E ela fez um grande templo de Baal na terra do povo de Israel. E aquele templo, eles tinham que fazer imoralidade sexual. Por exemplo, tinha as prostitutas cultuais, sabe? As prostitutas cultuais, e elas faziam sexo em troca de oferenda ao templo de Baal. Oferenda ao templo de Azerá. Até acho que foi falado um começo sobre essa de Baal, né? Nós falamos sobre Baal. No começo do canal, né? Então, elas faziam aquelas imoralidades sexuais para agradar a Deus, o Deus deles, né? O Deus Baal. E a Jezabel, ela era a sacerdotisa oficial do Deus Baal. Ela era como se fosse a líder mundial do Deus Baal. Então ela trouxe todo esse costume da terra dela para Judá. Ela perverteu todo Judá. Por exemplo, agora você vai se lembrar, o profeta Elias. Lembra do profeta Elias? O profeta Elias foi levantado para combater esses profetas. Até teve aquela ocasião que reuniu todos os profetas, eram 850 profetas pagas pela Jezabel. 850 pessoas representantes do Deus Baal e da Azerá. Ele reuniu lá e disse, se o Senhor é Deus, vocês vão servir a Deus. Se Baal é Deus, vocês vão servir a Baal. Mas não pode servir os dois ao mesmo tempo. Vocês vão ter que escolher a quem vocês vão servir. E agora vamos fazer um sacrifício no Monte Carmelo, eu e os profetas de Baal. O Deus que responder com fogo, esse é Deus. Lembra dessa passagem? Lembro. Muito pregada na igreja. Daí reuniram todo Israel em torno e, já que vocês são em 850 profetas, comecem vocês a fazer. Vamos fazer o altar aqui e o Deus vai colocar fogo. Não você com isqueirinha lá, com fósforo lá, assim é fácil, até eu faço, né? Mas o Deus vai ter que mandar lá do céu, onde ele está, mandar fogo aqui. Vocês estão topando? E daí começaram, né? Baal, Baal, manda fogo, Baal, manda fogo. E berrava. E nada do Baal mandar fogo tem, não existe, né? Nada de Baal mandar fogo. Mas é capaz. E daí eles se cortavam, tiravam sangue aqui, tiravam sangue ali. E o Elias, você vê como na palavra de Deus tem um bom humor. Elias tirava o sarro deles, né? Fale mais alto! Numa dessa ele está dormindo, não escuta. Vocês vão ter que chamar ele! Fale mais alto! Berrem aí! Baal vai escutar. Quem sabe ele está viajando, né? Ele é Deus, ele tem alguma coisa para resolver ali, resolver aquele lugar, ele não está por aí. Mais alto que ele escuta. E ficou. Daí nada de Deus responder. O Deus deles, né? Daí Elias falou, não, agora é minha vez. Ficaram das 6 até meio-dia. Com aquela folia dançando perto da coisa, se cortando e chamando Baal e nada. Eles, agora é minha vez. Em uma oração de 30 segundos. Pá!
Deus derramou fogo do céu, provando que era Deus. Daí todo o povo ficou de pé, né? Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, aquela maravilha, né? E Jezabel estava lá. Jezabel estava lá. E de repente ela começou a matar profeta de Deus. Ah, vocês mataram meus profetas? Eu vou matar vocês. Tchá, tchá, faca num, espada no outro e facão no outro. Matou um monte. E Elias fugiu de medo de morrer. Foi Jezabel. Então você vê que Jezabel, isso tudo, irmãos, está em 1 Reis 18 que eu estou falando, não estou inventando. 1 Reis 18 e 1 Reis 21. Tá a história de Jezabel, a história de Elias, depois se procure lá. E o povo, Elias fugiu, ficou com medo dela. Veja, um homem que fez esse fogo do céu, que ficou com medo de uma mulher. E a questão é que no Novo Testamento, em Apocalipse, que eu falei que é um livro cifrado, que é um livro de simbologia, surge de novo a figura dessa mulher. Essa mulher, essa Jezabel, do que eu estava falando agora, ela morreu. O profeta Eliseu estava perseguindo as pessoas que cultuavam a Baal, e ela, você vê, daí as igrejas evangélicas hoje em dia, algumas, agora não, né? Mas eram contra a maquiagem, tudo, né? Ela soube que Eliseu estava indo falar com ela, se maquiou tudo, ficou tudo bonita, né? Agora que eu pego esse camarada, né? Porque o homem já viu, o homem vendo uma coisa bonita, o homem esquece até onde está, até o que foi fazer. Daí Elias chegou lá, ela apareceu na sacada da casa. Oh, Eliseu, que coisa linda você aqui, Eliseu. Começou aquelas palavras suaves, de desonros, né? Para seduzir Eliseu, né? O Eliseu falou assim, quem é de Deus? Manda essa mulher para baixo. Manda essa mulher para baixo. Jogaram ela. E ela morreu aos pés dele. Daí a turma fala que ela morreu por causa da maquiagem. Mas não foi por causa da maquiagem, foi por causa da imoralidade dela que ela andava fazendo. Só que eu quero conferir aqui, meus irmãos. Gostou da história de Jezabel, irmão Jorge? Sim, é boa a história, né? E a dúvida que estava me matando de curiosidade também, porque você me fez uma pergunta e fez eu embaraçar todo. Eu não sabia dizer o que era e já pedi socorro para vocês aí. Daí agora vocês me ajudem aí, agora vocês vão ficar sabendo. Mas comente aí, pessoal. Deixe seu like. Inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo, esbanje esse vídeo aí para o seu irmão, para o seu filho, para o seu neto, para o seu bisneto. Para todo mundo. E mande. Vamos fazer uma corrente, porque esses vídeos nós temos que mandar para mais pessoas, para que eles fiquem sabendo, porque aqui, ó, estão vendo o irmão Alcides, o professor Alcides, né? Ele está trazendo a palavra corrigida pela Bíblia. E sobre a morte de Jezabel, irmãos, eu falei uma coisa que o irmão Jorge ia deixar passar barato. Quem matou Jezabel, eu falei que foi Eliseu, né? Falei, né? Foi Jeú que foi ungido por Eliseu. Eliseu ungiu Jeú para fazer essas vinganças em nome do Senhor. Antigamente era assim, né? Eram as guerras santas que Deus fazia para limpar, para exterminar tudo o que tinha de errado, né? E Jeú foi um instrumento ungido por Eliseu para fazer esse trabalho. Então, esclarecendo aí, né? Esse ponto. Agora, ela surgiu de novo. Ela morreu lá no Antigo Testamento e surge de novo no Novo Testamento. E eu estava falando para o irmão Jorge que é tudo simbólico. A Bíblia em Apocalipse é tudo simbólico. Então essa profetisa, ela não existiu na verdade. Ela era somente o nome de algo, uma ideia que alguém tinha. Como a Jezabel do Antigo Testamento, ela era rebelde, ela era uma pessoa que promovia o culto aos deuses Baal, o culto a Serate. Iria vir uma liderança, talvez com outro nome, talvez não fosse Jezabel, mas tinha o mesmo modo de agir. Vamos dizer a palavra, o mesmo espírito de Jezabel. Ela fazia as coisas que a Jezabel do Antigo Testamento fazia. A adoração. Não, mas Deus Deus é Deus. Mas e se nós fizermos outro tipo de adoração para Ele? Vamos usar um carneiro, por exemplo, vamos dizer que é Deus. Agora esse carneiro é Deus. Vamos fazer assim. Não, mas espera lá.
Uma rosa é uma coisa tão bonita. Vamos ungir uma rosa para você levar para casa, para trazer paz, para trazer prosperidade, trazer amor para você. Vamos ungir uma meia, sabe? Essas coisas que, contrário à palavra de Deus, né? Foram surgindo assim. E Espírito de Jezabel, querendo contrariar a palavra de Deus, contrariar o que Deus disse. Então, eu não estou combatendo de modo nenhum pastoras, ministérios que usam mulheres. São muito boas, eu admiro as mulheres que trabalham na obra de Deus, porque elas têm as suas casas para cuidar, têm seus filhos, mesmo assim tinham um tempo para Deus. Né? Deus. Então eu elogio essas mulheres. Eu só estou falando que Jezabel é um espírito, até pode ser que um homem use dessas coisas, mas para fazer, né? Não é uma mulher que vai fazer essas coisas erradas. Até homem, irmão, pode se desviar do caráter cristão, do caráter de Deus, e ter o espírito de Jezabel introduzindo coisas para a igreja que não tem nada a ver com Deus. Mas existe. Vai não cair na imoralidade sexual, idolatria. Idolatria quer dizer assim, né? Rosa ungida, flor ungida, meia ungida, toalhinha ungida. Aonde que está na Bíblia que nós podemos fazer isso? Não está. A Bíblia fala que o óleo de unção é somente para curar os enfermos. Nada, o que ultrapassa o que está na Bíblia é errado. E tem pessoas promovendo isso. Entenderam? Então o espírito de Jezabel é isso, irmão. É fazer coisas que não estão na Bíblia para desvirtuar a obra de Deus e fazer a pessoa pensar que aquele amuleto é que vai trazer a boa vida para ele, que vai trazer a paz para ele. E não é um amuleto, é Deus. Então o espírito de Jezabel é trazer essas coisas que não agradam a Deus na igreja para a minha e para a tua convivência. Entenderam? Então o nome da mulher é Jezabel, só que ela é um símbolo também, como símbolo foi o cavaleiro do Apocalipse, como símbolo é o Anticristo. Então, entendido e compreendido pelos mínimos detalhes, porque é como disse agora o irmão Alcides, ele não está falando e nem chicoteando ninguém. Não, ele está falando o que está dizendo a palavra na Bíblia. E, como ele mesmo disse, confira. Sim. Confira. Essa referência de Jezabel está em Apocalipse 2, 18 e 20, nas cartas que Jesus escreveu para as igrejas. Olha aí. Vai lá em Apocalipse, ele falou, eu já não sei mais. 2, 18 e 20. E a história de Jezabel está em 1 Reis 18 a 21, ali você vai achar tudo certinho. Então tá aí. A história da Jezabel e aí nós também vamos... E mulheres, continue fazendo a obra de Deus. Deus se agrada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Porque se não fossem as mulheres, nós também não estávamos aqui fazendo esse vídeo. Não estava não. Se não fossem vocês aí, nossas mamães, nós não estávamos aqui. Faça a obra de Deus e orem por nós, né, meu Jorge? E orem por nós. Que Deus o abençoe a mulher. Que Deus abençoe poderosamente. Porque vocês são guerreiras. É verdade. São guerreiras. Tem mulher que a gente vê o que elas passam, irmão Alcides, e não baixam a guarda. Como diz o ditado daqui, esse ditado é no sul mais que fala, baixa Cristo. Né? Então, Deus o abençoe, cada um de vocês. E vocês se inscrevam no canal, espalhem esse vídeo aí para seus amigos, para os seus vizinhos e os demais. E nós vamos ficando por aqui, para não deixar mais longo este vídeo, que já ficou um pouco longo, mas era obrigado a fazer. Boa. É coisa boa, nós estamos falando das coisas de Deus, né? E então, irmão Alcides, mais alguma coisa a acrescentar? Ou... Não, somente agradeço a todos que estão vendo o vídeo, que vão divulgar, e façam isso mesmo, espalhe para quem se puder, faça uma fofoca boa de nós, tá bom? Manda lá. E aqui tem mandar um abraço aí, que faz muito tempo que eu não mando um abraço para meus irmãos, né? Meu irmão Miguel, o irmão Vitor, ele, coitado, é enfermo, né? Que Deus o abençoe ele poderosamente, que ele venha
que seja curado, irmão nome de Cid, Jesus. porque ele esteve já internado, estava com problema no rim, eu acho, uma coisa assim, bexiga, e complicou. E ele já é uma pessoa de idade. E também tem o Nelson, o nosso pequeno grande homem também. Também? O nosso pequeno grande homem. Ô Nelson, eu não ouvi você me comentar aí e nem falar nada, rapaz. Eu vou em Ponta Grossa aí nós conversamos. Não baixa a guarda também, Nelson. Não baixa a guarda. Você vai que sou meio forte. Que senão você vai, porque senão eu levo o Cidinho aqui, ó. Ele é do teu tamanho, rapaz. Ia dar uma pareia boa, né? Pra vocês orarem junto, né? Bem entendido. Eu levo lá, Comentário vocês são dois crentes canela de fogo. Comentar sobre a Bíblia Sagrada? Isso, porque ele é cooperador ou é diácono, só que eu não sei direito o que ele é. Ele ensina muito, então. Mas ele também não é canela de fogo, né? Então, muito obrigado, que Deus abençoe. Minhas irmãs também, a irmã Irondina, a minha irmã Carme, né? Que eu não conheço pessoalmente, minha irmã Carmelina, a Carmen, a Jacira eu conheço bem, porque ela já esteve aqui em casa. Eu tenho a Jacira no Face? Aqui o irmão Cidinho conhece, né? Tem agora a minha sobrinharada aí, toda a nossa parentela. Toda a parentela toda. Aí, fomos. Deus abençoe cada um de vocês e fechando o vídeo, tchau, fique na paz.